Saúdo a todos os presentes com a paz do Senhor Jesus. A presença do Senhor é notória no nosso meio e por isso estamos muito felizes. Desde que eu entrei aqui no primeiro período, tenho sentido a presença do Senhor e a verdade é que o pastor Cláudio louvou o Senhor com um hino que o Senhor deu ao pastor Márcio acerca do primeiro salmo. E desde então ficou uma palavra no meu coração em torno desse salmo. Eu vou ler apenas um verso. Salmo 1, verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Apenas aqui. O livro de Salmos é um livro muito interessante porque os salmistas lidam com a mesma coisa que a gente lida até hoje, que são as nossas emoções. Vocês já devem ter notado o quanto alguns salmos são bastante emotivos com relação ao momento em que o salmista estava passando. Mas ainda assim é um dos livros de sabedoria da Bíblia, o que significa que existe um jeito de fazer a confusão que são as nossas emoções, sair dali algo de sabedoria e algo que o Senhor deseja fazer brotar nos nossos corações. E é um livro também que reúne aí alguns salmistas de épocas totalmente diferentes, fazendo com que ele seja um livro longo em questão de período. Mas o que eu queria conversar com vocês no dia de hoje é que, no Salmo 1, a abertura desse grande texto sobre emoções e sabedoria, o Senhor apresenta dois personagens aqui nessa história. E é curtinho, só tem 6 versos, mas tem 2 personagens, o justo e o ímpio. A primeira coisa que a gente pode levar em consideração aqui é que, de certo, seria apenas um personagem, certo? O ímpio, ou seja, todos ou cada um de nós. E o fato de ter 2 personagens já é o tema da nossa Assembleia Geral, que é pura misericórdia do Senhor. Quando ele fala que existem injustos, e ele vai traçar aqui o caminho dos justos, é porque ele pegou alguns desses ímpios e uma escolha muito misericordiosa, ele trouxe para um caminho de retidão. E essa transição da impiedade para a justiça, ela foi através do único justo, que é o Senhor Jesus, e aconteceu basicamente assim. Num sacrifício muito dolorido e um preço muito alto, foi transferida para nós uma identidade muito poderosa. E agora não mais considerados ímpios, mas considerados justos por atributos que não são nossos, virtudes que não são nossas, condutas que não são nossas, mas que não tem como abrir mão, como as crianças cantaram aqui, sabe? Ninguém toma, ninguém tira a coroa, ninguém toma e ninguém tira essa identidade também. Se vocês pegarem minha carteira ali, vai dizer que eu nasci em Salvador, Bahia, Brasil. Talvez você fale assim, poxa, Carol, nem tem sotaque, não dá nem para saber que você é de lá. Mas eu não tenho como rasgar esse RG ou dizer que é outra coisa. Assim é a nossa identidade. Só que ainda mais poderosa do que os atributos desse plano terreno, a nossa identidade selada pelo sangue de Cristo, que agora corre em nossas veias de forma muito gloriosa, ninguém pode alterar. E aí, quando o Senhor criou essa identidade para nós, Ele descreveu como é o caminho do justo e do ímpio. Eu vou contar uma coisa muito interessante para vocês que eu descobri outro dia. A poesia hebraica, ela tem uma característica chamada paralelismo. É algo muito legal que acontece, às vezes é na forma como as palavras são colocadas, mas aqui é na métrica. E eles gostavam de traduzir o belo e a ordem, que são atributos do nosso Deus, na poesia hebraica. Vou te explicar já como que acontece aqui. Ele vai dar uma informação do que os justos não fazem. Aí ele dá 3 detalhes. Depois ele vai dar uma informação do que os justos fazem, e ele dá mais 3. E eles gostam de repetir essa métrica, sabe, para ficar tudo ordenado. E assim é que ele diz que bem-aventurado é o que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é tudo aquilo que o Senhor não faria, o Senhor Jesus, e agora essa identidade impressa em nós com muita força faz com que nós não façamos também. E aí ele parte para o verso 2, que é meio intermediário. Ele diz que o nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Aí ele vem agora dizer o que os justos fazem, e ele vai nos dar mais 3 informações. Aí ele diz o seguinte, olha, como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, sua folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Mais 3 informações.
Vocês sabem o que é isso daqui em resumo? O bom resultado da vida do justo? É única e exclusivamente a presença do Senhor. A companhia dele faz com que, basicamente, sejam esses os nossos bons resultados, árvores que rendam bons frutos, frutos doces, frutos de salvação. E eu vou contar uma experiência breve sobre como é curiosa a presença do Senhor nas nossas vidas. Um certo dia, lá em Cataguases, nosso presidente de mocidade convocou algumas jovens para um trabalho voluntário. Ele falou assim: eu preciso de 6 jovens. Algumas levantaram a mão, dentre as quais eu era a última. E ele falou que o nosso trabalho seria visitar as anciãs da igreja. E ele deu 2 detalhes. Primeiro, a mocidade tem muito a aprender com as anciãs, então vocês vão visitar essas anciãs na casa delas, porque muitas delas não podem vir ao culto mais. Então vocês só vão escutar. Leva o véu, escuta o que elas têm a dizer e faça uma oração e volta para casa. Segundo detalhe da visita: apenas 30 minutos. Não passem de 30 minutos. Ele começou a distribuir qual anciã ficaria para cada moça. E o que aconteceu basicamente é que eu lá no último banco comecei a raciocinar que ele estava fazendo uma divisão geográfica e escolhendo a anciã que morava mais perto da moça. Quando chegou pertinho da minha vez, eu já imaginando que eu ficaria com uma anciã que morava perto de mim, pela lógica que ele estava seguindo, me surpreendi eu já imaginando que aquela era a minha anciã, já com apego com ela, ele concedeu a minha anciã para outra jovem. E aí só faltou eu no final. Eu falei: para quem vai para mim? Ele falou: Carol, você vai ficar responsável pela irmã Geralda. Eu estava recém-batizada, a irmã Geralda já não tinha mais condição de ir aos cultos, então eu não conhecia a irmã Geralda. Eu, na minha limitação, pensei, né? Pedi a meu pai para ir comigo. Meu pai parece muito com o tio Manuel. Então, o que vai acontecer? Ela vai achar que é tio Manuel, então ela já vai saber que tem alguma coisa a ver com a igreja. A gente é muito limitado, né? Mas assim, o meu pai fez. E ele parou na frente do portão da irmã Geralda. A irmã Geralda olhou e falou: o pastor Emanuel. Eu falei: poxa, o plano está seguindo tudo certinho. Aí ela abriu o portão para mim. Graças a Deus eu entrei com a minha mãe, porque eu tive uma testemunha ali do que eu vivi naquele dia. Porque assim que eu entrei, estávamos só eu, a irmã Geralda e minha mãe, eu falei assim: irmã Geralda, deixa eu me apresentar. Aí ela falou assim: minha filha, não precisa. Você é a irmã Carolina. Ela me chama de irmã Carolina. Depois de algum tempo, com a intimidade, ela passou a me chamar de Coisinha. Mas até o momento era irmã Carolina. Ela falou: você é a irmã Carolina? Eu te escuto na rádio. Sabe que eu tenho orado ao Senhor? Eu tenho feito a seguinte oração: Senhor, tem coisas que eu não entendo. E por isso eu queria que a irmã Carolina viesse na minha casa, que fosse por 30 minutos apenas. Não precisa ser mais do que isso. 30 minutos é o suficiente. E ali eu comecei a chorar, minha mãe também. E a gente pegou o véu, orou, e foi o céu ali aberto na casa da irmã Geralda naquele momento. Presença do Senhor, bons frutos, boas coisas acontecendo, bons resultados. Corta para 1 ano depois, comecei a fazer as visitas à irmã Geralda todo sábado, depois de 15 em 15, depois uma vez no mês, e a gente é tão inconstante, né? Fui reduzindo. Aí, em determinado dia, mais de 1 ano depois de visita, eu pensei comigo: eu preciso retomar as visitas na irmã Geralda. Eu decidi: eu vou numa terça-feira depois do trabalho, porque eu não estava conseguindo encaixar nos meus horários. E assim eu acordei numa terça-feira. Eu vou contar para vocês alguns detalhes desse dia, um dia muito comum. Acordei e li a minha Bíblia. E o capítulo que eu li em Gênesis falava acerca de Isaac com a sua esposa passando por um território inimigo. Vocês conhecem o texto? Fingiu que ela não era a esposa dele, com medo dos desdobramentos de passar por um território inimigo. Diz o meu texto, eu estava lendo, depois eu chequei em outras versões, mas a versão da Bíblia que eu estava na mão aquele dia era uma ESV que dizia que eles riam juntos. E porque estavam sorrindo juntos, dando risada, o rei conseguiu identificar que ali era marido e mulher. E aí tivemos desdobramentos melhores do que o esperado. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eles estavam rindo, poxa, quão notório deve ser um relacionamento, de forma que alguém de fora vê um marido rindo para uma esposa e pelo sorriso e a cumplicidade consegue perceber que ali é marido e mulher. Bacana. Segui a minha vida. Fui resolver coisas com meus pais na rua
E aí a gente passou por detalhes, tá, gente? Coisa de um dia completamente comum e ordinário. A gente passou na frente de um pé de fruta-pão, a minha mãe começou a comentar infinitamente sobre quanto tempo tinha que ela não comia, quais as possíveis formas de fazer fruta-pão, enfim, conversa de família, coisa de dia a dia. E o quanto ela queria voltar a comer, nunca mais ela tinha comido. Passou o dia. Em uma das minhas orações no meu trabalho, já para terminar o expediente, eu falei com o Senhor que eu não sabia a quantos quilômetros eu estava fisicamente do trono da graça de Deus naquele dia. Eu falando, Senhor, eu não sei a quantos quilômetros de distância física, né, eu estou separada de Ti. Mas Tu és aquele que brinca com as distâncias, então, por gentileza, Te faças presente na minha vida. Tu podias Te provar presente no meu dia, de forma a encurtar todos os milhares de quilômetros que nos separam. Encurta tudo e Te provas bem perto de mim no dia de hoje. E aí comecei a chorar lá no trabalho, enfim. Terminou o expediente. Meu pai veio me buscar. Eu quase desisti de ir na Irmã Geralda daquele dia, porque eu estava exausta. Mas eu falei, não, eu combinei que ia ser na terça, então eu vou na terça. Cheguei lá, ela me recebeu. E a gente começou a conversar. Num determinado momento, ela me fala assim, coisinha, as mulheres de hoje estão muito chatas. Eu falo para minhas filhas, elas são muito chatas. Elas não riem mais com os maridos, elas não dão mais risada, eles não sorriem juntos. Você sabia que quando meu marido era vivo, a gente dava muita risada juntos? Eu falei, é verdade, irmã Geralda? Poxa, curioso, eu li um texto hoje sobre isso, mais ou menos. Ela, minha filha, tem que rir com os maridos, esposas e maridos, tem que sorrir, tem que ter uma ambiência ali de sorrisos e alegria juntos. E a gente conversa vai, conversa vem. Na hora de ir embora, eu falei com ela que eu precisava ir. O ritual era o seguinte, eu falava que eu precisava ir embora, aí ela dava uns 2 passos, sentava no próximo banco, aí sentava, de forma que da hora que eu falava que eu tinha que ir embora para a hora que eu efetivamente ia embora, levava alguns bons minutos. E aí perto da porta mesmo, ela me falou assim, minha filha, você sabe que eu tenho um fruta-pão aqui e eu queria muito que você levasse para você comer. Aí caiu a ficha, num dia extremamente corriqueiro, ordinário, que eu pedi para o Senhor se provar bem perto, de um jeito muito simples. Ele se prova bem perto. E aí eu falei assim, irmã Geralda, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar a minha mãe, para ela receber o fruta-pão na mão da senhora. Minha mãe veio. Na hora que ela ofereceu o fruta-pão, a ficha da minha mãe caiu. A diferença é que minha mãe não sabia do que eu tinha orado, não sabia do texto da Bíblia, ela não sabia de nada. Quando ela entrou no carro, ela me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. E toda vez que se fala de misericórdia, eu lembro disso que ela me disse. Ela disse, Senhor, eu não te mereço. E misericórdia é basicamente isso. É receber a companhia do Senhor numa base diária, sem merecer essa companhia. Na sutileza dos detalhes, Ele tem nos escolhido e de forma muito favorável se provado ao nosso lado, mesmo que a gente não mereça. E esse para mim passou a ser o conceito de misericórdia. Não merecer o Deus que eu tenho e mesmo assim possuí-lo e ser possuída por Ele. Isso é a verdade para todos nós. Mas retornando ao Salmo, portanto, nessa parte do justo, eu resumo nisso. É a companhia do Senhor que faz com que os bons resultados venham até nós. Só que aí o legal, lembra que eu falei do paralelismo lá? Ele fala de dá 3 informações. O que o justo não faz? 3 informações. O que o justo faz? 3 informações. Aí ele chega no ímpio. E pela lógica da poesia hebraica, teríamos 3 informações, porque eles respeitam a lógica, a estética e a beleza da constância e da ordem. Mas quando chega no ímpio, o Salmo diz assim, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, e nada mais se diz acerca do ímpio. Quer dizer que não precisa da segunda informação. Quer dizer que não precisa da terceira informação, porque não tem algo que nós temos: notoriedade. Quando o Senhor escreve as nossas histórias, Ele faz com que sejamos notórios e a nossa passagem por esse mundo gere um impacto. E quando fala do ímpio, é palha que o vento dispersa, não precisa falar mais nada. Nós temos exemplos bíblicos disso. Noemi tinha 2 noras. A que falou assim, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus.
O nome dela ganhou notoriedade a ponto de parar lá na genealogia do Cristo, Filho de Deus. O nome dela está lá. Os ladrões da cruz tinham 2. Um pediu ao Senhor que tivesse misericórdia dele. O outro morreu. Não se tem nenhum tipo de registro. Mas aquele que o Senhor escolheu recebeu notoriedade e foi projetado na eternidade ainda naquele dia. Assim o Senhor tem feito conosco. Não somos palha que o vento dispersa. O Senhor trouxe a cada um de nós aqui e tem escrito a nossa história, só que não existe notoriedade no meio das facilidades. Alguém já viu alguém ser notório sem nenhum momento difícil? Não tem como. Para ser notório é preciso que os cenários de dificuldade apareçam. Aí o Senhor soluciona todos eles para nós, mostrando a sua grandeza e, portanto, a nossa história é marcada, sabe, com os traços do Deus que é eterno. Isso é que é bacana e nos dá força nos momentos difíceis. E aí, terminando o salmo e terminando a minha palavra também, ele diz apenas que os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Lembra que lá em cima tinha uma roda de escarnecedores? Aqui embaixo, pelo paralelismo que eles gostam dessa estética, também tem uma reunião. Agora não é mais roda de escarnecedor, é congregação de justos. É o nome disso que está acontecendo aqui. Tanto os internautas que têm a oportunidade de assistir de casa, quanto cada um de nós que chegou até aqui, é porque o Senhor escolheu e oportunizou que estivéssemos aqui para aprender acerca da misericórdia dele nas nossas vidas. É maravilhoso. Portanto, termina dizendo que o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece porque ele escreveu. Sabe, outro dia eu descobri algo lendo Calvino. Ele disse uma coisa muito interessante, só para finalizar. Quando eu entrei na faculdade de Direito, a gente aprende ali que existem inúmeros tipos de direito, né? Direito objetivo, que é aquele grupo de leis, você pega os códigos todos, aquilo é o direito objetivo, escrito. A gente tem direito positivado, a gente tem muitos tipos de direito. E a gente tem o direito subjetivo, sabe, aquele que você pode exercer. Aí Calvino vai e fala assim: a escolha do Senhor de te tornar justo é um direito subjetivo seu. Significa dizer que você pode exercer o direito de ser um cidadão celestial. Você pode exercer o direito de ser um justo. Não abre mão do direito que você tem. Isso daqui, de ter a presença do Senhor e produzir frutos doces e viver uma vida de paz em meio à tribulação, é fruto de justiça que foi atribuída a nós e é direito seu. Não abre mão do direito que você tem de ser chamado filho de Deus e herdeiro das mansões celestiais. Caso já tenha acontecido, toma posse, é um direito seu. A gente não tinha direito nenhum, o Senhor decidiu nos dar e agora é nosso. Toma posse do direito que o Senhor tem te dado de ser filho e herdeiro das mansões celestiais. Que o Espírito Santo fale infinitamente melhor no coração dos irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade. Cadê o Elias?